Hoje eu quero falar sobre uma fé completa, marcada por experiências pessoais. O que as experiências promovem na nossa vida? Você vai entender algumas coisas que você está vivendo e Deus vai te preparar para coisas que você ainda vai viver. Então eu creio que nessa manhã o seu espírito, pela fé, vai sair daqui encorpado, abençoado, a sua alma renovada e o seu corpo também curado, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, eu quero ler os versículos de 2 a 4. Esse texto ele fala especificamente de provações, mas hoje eu quero ensinar sobre experiências de um modo geral, mas quero começar com esse texto como base do nosso ensino. Hoje eu quero falar sobre experiências completas, experiências com entendimento que Deus nos permite ter. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olhe para mim só por um instante. Você atentou para a palavra de Deus? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, baseada na leitura desse último versículo de trás para frente. Quem nessa manhã gostaria de ser uma pessoa enquadrada nessas características? Uma pessoa em nada deficiente, uma pessoa perfeita e íntegra, em cuja vida a perseverança teve uma ação completa. Diga amém. Então, se esse é o meu objetivo e o seu, ser uma pessoa cada dia com as deficiências saradas, uma pessoa cada dia mais perfeita, sede perfeitos, diz a Bíblia, queridos, como é perfeito o vosso Pai. Uma pessoa íntegra, quer dizer, uma pessoa completa, ela não é partida. Ela não tem parte da bênção, parte da graça, parte do caráter, parte da verdade. Ela é uma pessoa íntegra, completa, né? Porque na vida dela, a produção da perseverança alcançou o seu objetivo. Feche os seus olhos nessa manhã. Eu quero te dar a oportunidade de orar com fé e pedir a Deus que fale ao seu espírito, fale à sua alma, fale a você de uma maneira completa hoje. Pai, nós estamos aqui na tua presença para aprender da tua palavra e sabemos que a tua palavra, ela é profunda. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela também, Senhor, é como água que nos lava, é como pão que nos alimenta. Ela é, Senhor, a nossa bússola, o nosso guia, Espírito Santo. É o Senhor, e através da manifestação e do entendimento da tua palavra, que seja fresca a tua unção nessa manhã. Haramá, Surianda, Arabalaia, que a nuvem da tua presença esteja repousando entre nós, por nós. Comanda, Espírito Santo, e dá-nos o fruto integral dessa palavra. Oramos em fé e cremos, e te pedimos, debela agora todo o poderio das trevas, trazendo cativo a obediência de Cristo os nossos pensamentos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém nessa manhã. Sabe, queridos, uma coisa que você tem que ter no seu coração é que você não pode caminhar com Deus baseado em teoria. Você não pode caminhar com Deus baseado apenas nas experiências dos outros. Você não pode caminhar com Deus baseado no racional. Você não pode caminhar com Deus querendo ter com Ele um relacionamento superficial. Porque o resultado mais relevante disso é uma tremenda frustração. É uma vida apática, uma vida sem força, uma vida sem estrutura, uma vida onde falta uma coisa chamada firmeza,
A Bíblia fala sobre pés sem firmeza. Eu lembro de uma história, vocês devem lembrar também, de um edifício no Rio de Janeiro, foi muito comentado, que ele desabou repentinamente. E se descobriu que na fundação daquele prédio, foi um caso nacional, em vez de se usar os materiais adequados, tinha se usado uma porcentagem maior de areia. A Bíblia fala sobre a casa construída na rocha e sobre a casa construída na areia. A Bíblia diz assim: o vento vai soprar sobre as duas, a água vai subir sobre as duas, as intempéries da vida vai vir sobre as duas. Uma vai ficar firme, ou seja, a água vai bater com violência, mas quando a chuva passar, a tempestade passar, a casa vai estar lá. E a outra não. Qualquer vento forte que vier, qualquer intempérie que vier, vai tirar a estrutura. Aquele prédio desabou, deixando famílias desabrigadas. Por quê? Porque o resultado de algo superficial na fundação trouxe aquela destruição repentina. Caminhar com Deus sem a estrutura da fé vai te trazer desabamentos. Sabe aquele tipo de gente assim, ó, por exemplo, no domingo está meio animado, mais ou menos feliz, descansou, acordou mais tarde, tomou um café, foi para a igreja, cantou um louvor, ouviu a palavra. Na segunda ainda está assim com aquele pouco de combustível adquirido no domingo, mas quando chega na terça e na quarta já literalmente desabou. É uma fadiga, é um desânimo, é uma falta de perspectiva, é uma incredulidade, é uma carnalidade perceptível. E quando nós decidimos caminhar com Deus com seriedade, nós não podemos aceitar ser, como a Bíblia diz, como ondas. Aquele pico da onda vai lá em cima, tá bem, aí daqui a pouco vai lá para baixo. Já viu uma onda quando ela desmancha na beira do mar, ali na areia? Ela que era tão portentosa, tão grandiosa, tão assustadora, gente, ela vira bolinha. Ela perde totalmente a sua força, seu glamour, sua grandeza. Graças a Deus, né? Senão matava muita gente ali na beirada do mar. Mas entenda o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz: não seja assim, um homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Até para pedir sabedoria, você vai ter que ter firmeza, você vai ter que pedir com fé, não vai poder duvidar e nem ser como a onda, nem ser agitado pelo vento. Esse tipo de gente não alcança do Senhor coisa alguma. Pastora, por que será que eu tenho tão pouca resposta de oração? Porque eu consigo ver tão pouco mover de Deus na minha vida, na minha casa, nas circunstâncias, naquilo que eu clamo, que eu desejo, que eu oro. Querido, eu te pergunto nessa manhã, você tem pedido com fé ou você tem duvidado? E essa estrutura da sua fé, ela é firme? E hoje eu quero basear essa palavra, me deter na palavra experiências. Quando você observa a vida de Abraão, quando você observa a vida de Moisés, quando você observa a vida do próprio José, quando você observa no Novo Testamento a vida de Pedro, a vida de Paulo, a vida dos homens e mulheres de Deus, que hoje nos servem de inspiração, todos eles têm uma marca: homens experimentados. Irmão, em nome de Jesus, recobra a tua força aí e fala bem forte: experimentados. As mulheres digam assim: experimentadas. As mulheres hoje estão jejuando. Agora os homens experimentados. Os homens tomaram café. Queridos, crente tem que ser experimentado. O que é uma pessoa, pastor, experimentada? Provada, checada, verificada, arrochada, como diria o nordestino. Por quê? Porque uma pessoa que não tem experiência, ela não pode ser completa. Ah, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus ouve a oração. Ouve, ele já ouviu a sua? Não, mas ele ouviu da Quênia. Ele ouviu da irmã Lourdes. Ele ouviu da irmã Maria. Ele ouviu do irmão fulano de tal. Ele ouviu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem testemunho próprio? Você tem testemunhos próprios?
Você tem experiências com Deus ou você simplesmente ouve as experiências dos outros, se alimenta das experiências dos outros? Olha, eu ouvi uma mensagem maravilhosa. É engraçado que agora com as redes sociais, irmãos, a gente tem tanto acesso. Você, só de passar o feed do Instagram, você já ouve umas 3 ou 4 frases de impacto, de pregação, né? Porque Deus é papai. E outro mais quieto também fala assim, porque Deus diz assim. Aí, olha, só de você passar ali, você já ouviu 3 ou 4 referências. Tem crente se alimentando disso. Tem crente vivendo disso. Porque o fulano de tal disse isso hoje, força, vitória, levanta, perdoa, agradece. Nossa, tremenda pastora fulano, pastor fulano. Querido, você tem que ter testemunho próprio. Você vai ficar de pé porque você vai dizer hoje eu ouvi a voz do Senhor falando ao meu coração. Quem pode dizer amém a essa palavra? Hoje eu li o Salmo e eu tive entendimento. Foi interessante, queridos, porque há uns 20 dias atrás eu tive que resolver uma situação pessoal minha no meu ministério. E era uma situação que estava me conflitando, me angustiando. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu perguntei para o meu esposo, e perguntei para minha mãe, e perguntei para os meus filhos, e perguntei a alguns amigos, conselheiros que eu sempre escuto quando eu tenho que tomar alguma decisão assim. E voltou para o mesmo ponto. Meu marido falou assim, olha, deixa eu te falar, você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que ouvir o Senhor. O sim ou não tem que vir de Deus ao seu coração. Aí eu falei, vou perguntar para minha mãe é amorosa, minha mãe é uma delícia de mãe, minha mãe é uma fofura, né? Minha mãe não nega um conselho, um clamor, uma intercessão, um jejum. Minha mãe é o oráculo de Deus para mim nessa terra. Aí falei com a minha mãe e por uma das poucas vezes na nossa experiência, minha mãe disse a mesma coisa, minha filha, eu pedi para Deus falar com você. Eu disse, meu Deus, que estreito é esse? E eu fiquei, queridos, confesso, umas 2 ou 3 semanas, meu corpo doía. Tamanho peso da responsabilidade, tamanha a pressão espiritual que eu estava sentindo, uma coisa que eu sabia, que se eu tomasse o caminho errado, teria consequências para mim e para os meus, porque nós somos decisivos. Quando o bem chega a nós, abençoa outros, quando o mal chega, prejudica, isso é sério. Isso é sério. Você já viu alguém isolar sofrimento? Isola o sofrimento, isola a bênção ou isola o sofrimento. A gente não isola, irmão. Você está gripado, o povo da sua casa tem que te ajudar. Você está sem dinheiro, você prejudica alguém do seu lado também. Você está abençoado, você tem um recurso, você pode ser generoso. Se você está sendo abençoado, a bênção ela vai além de você. Se você está sendo prejudicado, com certeza alguém também vai ser junto. Pouco ou muito, mas vai respingar em alguém. Eu tenho muita seriedade com a minha responsabilidade pessoal diante de Deus. E eu falei, Deus, o negócio está difícil, agora eu vou ter que ser crente de verdade. Meu marido não quer decidir por mim, minha mãe também não. Os intercessores, conselheiros da terra, já chamei os universitários. Ninguém quer decidir por mim, Senhor. E é interessante porque nos conselhos, parte diziam, vá por esse caminho que vai ser certo. E parte dizia, vá por esse que eu acho que é melhor. E eu falei, ajudou? Nada. Resolveu também não. Mas o Espírito Santo me disse, olha filha, você não pode viver do testemunho alheio. Você tem que ser uma mulher experimentada. Você tem que ter experiências. Você não fala que ouve. Você não ouve a minha voz? Sim, Senhor, eu ouço a tua voz. Então larga de preguiça e vem buscar a sua resposta. E irmãos, foi interessante porque não foi do dia para a noite. Não foi rápido, eu fiquei vários dias clamando e pedindo. E aí tinha dias que eu tinha certeza que eu ia tomar um caminho. Pronto, agora eu entendi, eu decidi, é isso e pá. Aí às vezes ao longo do dia meu coração mudava de novo. Eu falei, Jesus, o coração é enganoso. Pai, eu não estou em paz ainda. O que está faltando, Senhor? E o Senhor falou, perseverança. Espera. E eu pude então ter uma experiência com Deus.
muito linda, aonde Deus me deu apenas um verso da sua palavra. E no verso da palavra que o Senhor me entregou, havia um conselho não claro, mas um conselho escondido. A Bíblia fala que Deus tem riquezas encobertas e tesouros escondidos. Mas eu passei mais de 15 dias meditando naquele texto. E à medida que eu orava, ele ia clareando. Até que na sexta-feira passada, eu tive aquela clareza. Pá, está aqui a resposta do Senhor. Irmãos, o benefício dessa experiência que eu vivi agora com Deus, de um mês para cá, ninguém vai tirar da minha vida. Ninguém vai roubar de mim. Quando eu precisar de novo de um discernimento, de uma resposta, quando eu precisar de novo de uma direção, eu estou agora mais completa, mais amadurecida, mais crente, literalmente, sabendo que Deus, Ele vai me dar a sua direção. E foi incrível que ao tomar a minha decisão, eu tomei sozinha, tomei a minha decisão, coloquei ali a minha proposta, a minha resposta, e disse ao meu esposo: olha, eu tomei a minha decisão. Muito bem, não tenho nada a dizer, graças a Deus você tomou sua decisão. E a minha mãe falou: graças a Deus, meus filhos, graças a Deus. Pronto, deixaram eu viver a minha experiência com Deus, mas ela me marcou. E o que aconteceu, pastora? A paz. O resultado visível do acerto, sabe como é que se chama? Paz. Diga forte, paz. Quando você tem uma experiência, como é que eu sei se uma experiência foi com Deus verdadeiramente ou não? Ela traz resultados visíveis. Ela traz resultados visíveis. Eu quero dizer uma coisa, um pouco difícil de entender, mas o Espírito Santo vai te revelar. Você sabia que tem muito crente que vive experiências incompletas? Como é que é uma experiência incompleta? Uma experiência que não traz resultados, porque não foi vivida com discernimento. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa peca. Após o pecado vem uma consequência. Qual é? O sofrimento. Mas aquele filho ou filha de Deus não condiciona o sofrimento ao pecado praticado. Passa pelo sofrimento sem o discernimento. Sabe aquela velha frase que o povo antigo dizia? Está apanhando e não sabe por quê? Isso é uma experiência incompleta. A pessoa não sabe o que ela está vivendo. Ela não tem o discernimento, então por isso ela não vai ter o aprendizado e por isso também não vai ter o benefício da experiência. A Bíblia diz: a provação tem que produzir perseverança. A provação, ela tem que ter mesmo um tempo. Ah, Senhor, tira logo essa prova, tira logo essa dor, tira logo essa circunstância. Mas a Bíblia diz: a provação da tua fé, ela tem que ser confirmada, ela tem que ter uma ação completa. Eu vejo muita gente que apanha, eu vejo muita gente que caminha, mas nunca chega num lugar, está rodando em círculo, está rodando em círculo, está rodando em círculo. Por quê? Porque não tem experiências completas. Queridos, quando qualquer situação sobrevém na tua vida, seja positiva, seja negativa, você tem que trazer o olhar de Deus sobre ela. Você tem que falar com o Espírito Santo sobre o que você está vivendo. Quer ver uma coisa? Você não ganhava dinheiro. Você tinha uma vida bem, vamos dizer, escassa financeiramente. De repente você começa a viver uma experiência. A experiência de prosperar. A experiência de ganhar um pouco mais de dinheiro. Você precisa viver isso à luz da palavra. Você precisa viver isso à luz de um entendimento. Senão, essa não vai ser uma experiência completa na tua vida. Você vai ganhar dinheiro, não vai saber para quê. E talvez o propósito de Deus ao te enriquecer não seja cumprido. E o que era para ser bênção vai ser maldição. Não é só coisa ruim, não. A provação, ela também vem vinculada a coisas boas. Por exemplo, você foi promovido socialmente.
Você foi acrescentado intelectualmente. Pastor Derossi, que é um mestre, o que a Bíblia diz? Quem aumenta o saber, aumenta o sofrer. Você cresceu intelectualmente, você cresceu financeiramente, você cresceu relacionalmente. Você tem que trazer as suas experiências ao espelho da palavra. Você tem que deixar a luz do Espírito Santo vir sobre tudo que está acontecendo na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Você não tinha filhos, aí você tem filhos, é uma bênção. Mas tem que chamar o Espírito Santo para esse momento. Você era solteiro, aí você casa, é uma bênção? É, mas tem que convidar Jesus para ser o cordão da terceira dobra. Senão essa bênção aí não vai adiante. Vai ser muito dura essa caminhada sem Cristo. Casamento sem Cristo, eu digo que é muito desafio. Mais desafio do que casamento com Cristo. Então, queridos, as experiências, eu não quero hoje que você pense assim, a pastora falou de experiência, lá vem pancada. Não. Coisas boas e coisas ruins. Tem que ter ação completa. Tem que ser discernido. Tem que trazer afinidade no teu relacionamento. Porque o resultado daquilo ali tem que ser visível. Me chama muita atenção a parábola do Senhor no livro de Lucas. Aliás, eu vou pegar em Mateus. Irmãos, em Mateus no capítulo 25, eu não vou ler a parábola porque ela é grande. Mas essa parábola ensina demais as nossas vidas. Mateus 25, a partir do versículo 31. É aquele texto do grande julgamento. Vou ler só o versículo 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos virão com ele. Ele se assentará no seu trono de glória. E a partir daí a Bíblia começa a dizer que as nações serão reunidas na sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. Ele vai colocar ovelhas à direita e cabritos à esquerda. Marquinho, Pedrinho, vocês podem me ajudar aqui rapidinho? Fica aqui na frente para mim, por favor. Pegar dois irmãos. Fica, Marquinho, por favor, aqui à minha direita e o Pedrinho à minha esquerda. Dois grandes homens de Deus. Vejam, a parábola do grande dia. Tem algum crente que veio para a igreja hoje de manhã, que está interessado de saber alguma coisa sobre a eternidade? Tem alguém aqui interessado na eternidade? Porque se você só está interessado nessa vida, Paulo te chama de infeliz. Tá bom? Então presta atenção. Se você é alguém interessado na eternidade, olha o que a experiência vai fazer diferença na vida de um crente. É o grande dia. Jesus vai chamar as nações para o julgamento. A Bíblia diz, ele separará cabritos de ovelha. Ficou com as ovelhas, hein, Pedrinho? Mas o Marquinhos é uma ovelha maravilhosa. Ele vai separar cabritos de ovelhas. Irmãos, olha isso. A parábola explica que o Senhor vai separar esses dois grupos, baseado nos resultados visíveis que eles demonstraram através do seu testemunho na terra. Ele não vai chegar e dizer assim: Pedro, você vai ser considerado ovelha porque você teve várias experiências maravilhosas comigo. Quebrantou, chorou, orou, adorou, jejuou, dizimou, foi frequente na igreja. Não. Também não vai dizer aos cabritos: vocês foram para o lado dos cabritos porque não tiveram experiências. Ele vai trabalhar com os resultados visíveis. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina nessa manhã. O rei vai dizer aos que estiverem à direita:
Vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino, ele já está preparado para vós desde a fundação do mundo. Vou explicar o porquê. São os da direita, viu, Pedrinho? É os da direita que vai entrar. Sobrou para você agora, a esquerdinha. Vinde, vou explicar por que os da direita vão entrar. Porque eu tive fome e me deram de comer. Porque eu tive sede e me deram de beber. Porque eu era um forasteiro e me hospedaram. Porque eu estava nu e me vestiram. Porque eu estava enfermo e me visitaram. Porque eu fui preso e vocês foram me ver. E então os justos vão perguntar. Não são os ímpios, igreja. Não são os ímpios, é o povo da escola bíblica dominical. É o povo da igreja. Senhor, que dia foi isso? Quando foi que te vimos preso e fomos te ver, que vimos o Senhor com sede te demos de beber, com fome te demos de comer? Senhor, quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando foi que o Senhor ficou doente? E o Senhor responde: em verdade eu vos afirmo, sempre que fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Ou seja, o Senhor está dizendo, uma fé experimentada tem obras, uma fé experimentada tem prática, uma fé experimentada sai da teoria, uma fé experimentada não é mística, é real. Uma fé experimentada é uma fé que vai ser conservada, cuja ação é completa e é visível. Esse negócio de dizer que anda com Deus, é de Deus, vive com Deus, ora a Deus, mas não tem nada visível, se torna uma teoria mentirosa, enganosa e perigosa. E a Bíblia diz que ele vai dizer àqueles que estão do lado esquerdo, Marquinho e o Pedrinho vão estar os dois do lado direito, em nome de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo e preso, nunca foram me ver. E eles vão perguntar a mesma coisa: quando foi, Senhor? Quando foi que não te assistimos? E o Senhor lhes dirá: quando negaste isso a um dos meus pequeninos. Vão, pois, para o castigo eterno, e entrem, pois, os justos na minha vida eterna. Você precisa sair daqui hoje de manhã sabendo que você é um homem ou uma mulher que tem que viver experiências com Deus. Você tem que viver experiências com Deus, boas e ruins. Mas existe experiência com Deus ruim? Aos olhos dos homens, sim. Porque os homens têm um conceito de sucesso. Os homens têm um conceito de bem-estar. Os homens têm um conceito de êxito, que muitas vezes não é o conceito de Deus. Pode ser penosa a tua experiência, pode ser favorável a tua experiência, mas ela tem que produzir mudança. Ela tem que produzir atitude. Vocês sabem quando você está crescendo com Deus? É quando você consegue sair de você mesmo e consegue enxergar o outro. Vai para perto do seu irmão agora, filho, por favor. Fica do lado direito, que isso vai me trazer uma paz. Quando você consegue ver o teu irmão, quando você consegue ver um resultado real da tua fé, você pode dizer: quer saber? Eu estou sendo um crente experimentado. Eu estou saindo da teoria. Eu estou vindo para a prática. Tem luz de Deus sobre as experiências fáceis, tem luz de Deus sobre as experiências difíceis. Tem luz de Deus sobre as coisas aparentemente boas, tem luz de Deus sobre as coisas aparentemente mais. Quem está entendendo, diga amém nessa manhã. Pastor, e se não tiver luz de Deus? Seja verdadeiro, meu filho.
Seja coerente, minha filha. Peça a Deus, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas, porque eu não estou entendendo é nada. E essa aprovação tem que ter uma ação completa. A minha fé tem que ser firmada e tem que trazer resultados. Irmão, eu quero pregar essa palavra que ela está ardendo no meu coração. No livro de Salmos, o salmista diz 2 conselhos inesquecíveis: confia no Senhor. Mas logo em seguida ele diz o que faz quem confia no Senhor. Quem confia no Senhor faz o bem. Queria que você dissesse comigo: confiar no Senhor. Vamos levantar a mão direita e vamos falar bem forte: confiar no Senhor. Agora levanta a esquerda e fala: fazer o bem. Vamos de novo: confiar no Senhor. Fazer o bem. Confiar no Senhor. Fazer o bem. Pronto. Pode aplaudir ao Senhor porque Ele é bom nessa manhã. Aplaude com amor, honra o Senhor com teu aplauso. Obrigada, pastores queridos. Obrigada, Marquinhos e Pedrinho. Obrigada, meus filhos. Vocês são uma bênção enorme. Sabe, queridos, não reclama das tuas experiências. Eu não sei qual é o tipo de experiência que você está passando agora. Pastor, eu estou vivendo um momento tão especial na minha vida. Eu estou cheio de alegria. Essa é uma grande experiência. Pastor, eu tenho sido premiado com revelação. Essa é uma grande experiência. Pastor, eu sinto que eu estou crescendo. Essa é uma grande experiência. Pastor, eu sinto que eu estou parado. Essa também é uma grande experiência. É melhor estar parado do que mover na direção errada. Quem concorda? Parece que eu estou só. Já se sentiu assim? Não levanta a mão, não. A solitude é uma experiência. A quietude é uma experiência. A relação é uma experiência. Mas a grande pergunta é: tem confiado no Senhor? Está fazendo o bem? Essas experiências positivas ou aparentemente negativas, ou negativas mesmo, têm produzido algo em você? Ai, parece que cada dia eu estou mais longe do que eu desejo. Pode estar mais longe do que deseja, mas está mais perto de Deus? Essa é uma grande pergunta. Eu queria estar lá, eu estou aqui, oh céus, oh vida. Está mais perto de Deus? Você está se sentindo mais conectado? Tem frutos visíveis da tua fé? Hoje eu queria te trazer rápidos conselhos para encerrarmos essa palavra. Tira da tua vida a murmuração. Para de murmurar e agradece pelas tuas experiências. Tira da tua vida a murmuração. Essa ladainha baixinha. Essa palavra cheia de ira. Essa semana estava brincando com meu netinho. E aí a Maria tomou um brinquedo dele rapidão assim. E ele ficou muito chateado. E ele falou uma palavra bem forte. Pá! Aí quando ele soltou a palavra eu assustei. E eu falei: Espírito Santo, me ensina, que eu não estou lembrando mais como é que corrige isso. João já está grande, já apanhou umas boas varadas, já nem fala mais essas coisas, já se controla. Como é que eu lido aqui, Espírito Santo? Ele só tem 4 anos, me ativa. Uma coisa como vó eu sabia: não deixa passar. Isso entra, isso se torna um vício. Tem crente grande, adulto, velho, vô, mulher madura que xinga. Precisando ter uma experiência de passar sabão de lavandeiro na boca. Irmão, tu acha que o texto de Zacarias do sabão de lavandeiro não é para crente que xinga? Ah, é. É a que boa divina. Esse sabãozinho, ele arde, viu, irmão? Ele arde. E pode saber que ele vem na vida do servo de Deus. É uma baita de uma experiência.
que quem tem língua imunda, língua suja, coração perverso, como nós todos temos. Irmão, não tem gente perfeita. É todo mundo comedor de arroz, feijão e pé de barro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem carece aqui, diga amém. Mas em nome de Jesus eu quero dizer, Deus vai tirar da nossa vida essa murmuração. Deus vai tirar da nossa vida essa língua ferina. Deus vai tirar da nossa vida esse amargor do coração. E aí eu falei, Levi, uai meu filho, vó, eu fiquei com muita raiva. Eu custei a conseguir conectar esse negócio, a Maria vai e puxa de uma vez. Falei, é razoável a sua ira, mas não é razoável a sua palavra. Levi, acabou de acontecer uma mancha, aquela da musiquinha. O sabão lava o meu roxinho, o meu pezinho, minha mão. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, meu filho, manchou. Essa palavra manchou seu coração. Ele estatalou os olhos, foi vó, foi filho, manchou. Aí ele falou, então desculpa Jesus. Aí eu falei, pronto, agora complicou mais ainda. Levi, não é desculpa, filho. Com Jesus a gente tem que pedir perdão, filho. Vó, filho, pede perdão. Aí o sangue de Jesus, meu filho, vai lavar seu coração. Mas foi tão lindo ver a pureza de uma criança. Irmãos, ele fez imediatamente, lava Jesus com esse sangue. Perdoa Jesus. Aí a Bisa estava do lado e falou, já perdoou, aleluia. É pura graça de Deus. E eu falei, quer saber, eu vou por esse caminho também, aleluia, já perdoou, Levi. E já perdoou, irmão, dê glória a Deus por isso. O sangue de Jesus está aqui para remir a nossa vida, para dar para a gente uma nova oportunidade de sermos pessoas experimentadas, lavadas, remidas, estruturadas, que um dia ouviremos o Senhor dizer, entra no reino, no gozo do teu Senhor, aleluia. Obrigada, Pai. Você precisa ter uma experiência de libertação, amado. Você não é crente? Você tem que ser liberto dos palavrões, do ódio, da inveja, do ciúme, da maledicência, ficar falando mal da vida alheia, daquelas contendas, como a Bíblia fala, dos mexericos. Experiência de santificação, experiência de ter um coração agradecido. Foi engraçado porque a médica me sugeriu algo, falou assim, pastora, deixa eu te dar uma sugestão. Eu falei, pois não, tenta trocar o doce do alimento processado pelo doce da fruta. Falei, nossa, que troca desvantajosa, que triste, não é? Eu costumo dizer para meus meninos, é muito triste. Mas agora eu estou entendendo que não é tão triste, é muito saudável. Então, eu disse, tá, farei isso. Então, guarda o estoque de chocolates, paçoquinhas, bananadinhas, goiabinhas, etcetrinhas. E vamos colocar lá a mexerica, o morango, o mamão picadinho, o melão, a manga, tudo que Deus criou tem casca. Tudo que Deus fez tem casca, descasca, desembrulha não, descasca, né? Que é sadio. Irmãos do céu, meu marido falou assim, Janinha, está até engraçado, você está parecendo que você veio de outro planeta. Eu falei, por quê? Meu Deus, eu chupo uma laranja assim, que delícia, que gostoso, que maravilha, que doce. Por quê? Você está sem doce, a hora que você toca em qualquer coisa que é pelo menos um pouco daquilo que o seu organismo tanto gosta, tanto precisa, tanto deseja, aí você dá um valorzão, fica agradecido. Nós precisamos que Deus troque o nosso coração, tirando a ingratidão e trazendo reconhecimento dos benefícios. Quem recebe essa palavra? Deixa Deus te dar uma experiência de tornar você uma pessoa grata.
Pegou o ônibus, obrigado, Senhor. Desceu do ônibus, obrigado, Senhor. Caminhou, obrigado, Senhor. Respirou, obrigado, Senhor. Comeu, obrigado, Senhor. Dormiu, obrigado, Senhor. Acordou, obrigado, Senhor. Trabalhou, obrigado, Senhor. Deu um beijo, obrigado, Senhor. Deu um abraço, obrigado, Senhor. Fez qualquer coisa, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Pessoas experimentadas são pessoas gratas. Aleluia. Em vez de focar nas circunstâncias, pessoas experimentadas lembram-se das promessas. Elas não olham se o mar está forte, se o vento está pesado. Elas lembram do que Deus disse que ia fazer e vai. Tem alguém aqui hoje de manhã que está aguardando um cumprimento de uma promessa? Levanta a mão. Bem alto. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Recebe essa profecia sobre a tua vida. Agarra essa profecia hoje de manhã. E pode estar bem mais perto do que você imagina. Quando o diabo vier falar assim, olha, deixa eu te falar, fica a dica, está tudo errado. Aí você fala assim, fica outra dica, Deus sabe o que faz. Fica a dica, está demorando muito, fica outra dica, Ele tem um tempo certo para todo propósito. Combate com uma fé experimentada a opressão das circunstâncias. Gente, porque vou falar, tem circunstâncias que são opressoras. Elas são sufocantes, parece um afogamento espiritual ou emocional. Sim ou não? Mas também a palavra de Deus, ela é um resgate na nossa vida. Em vez de gastar tempo com problemas, gasta tempo com Deus. Gasta tempo orando, lendo palavra, louvando, jejuando, fazendo bem. Eu amo o ensino da pastora Joyce Meyer quando ela fala o seguinte: você tem um problema, você consegue resolver? Vá lá e resolva. Não consegue? Entrega na mão de Deus e vai ajudar outros a resolverem os problemas que você é capaz de ajudar. É tão lindo que, por exemplo, você pode ter até uma dívida grande. Por exemplo, você deve 10 mil. Você consegue pagar seus 10 mil? Não consigo pagar os 10 mil, pastora. O que eu faço? Senhor, eu devo 10 mil, não consigo pagar 10 mil. Me abre uma porta de livramento, me dá uma estratégia, me ajuda, faz o impossível e paga esses 10 mil para mim. Mas eu posso dar uma cesta de 50 reais, vou dar. Enquanto eu espero Deus resolver o problema da minha dívida, eu faço o bem. Porque eu não tenho 10 mil, mas eu tenho 50. Isso é interessante ou não é? Lembra de quem vai entrar no reino? É quem viu o faminto e deu de comer. É quem viu o nu e vestiu. É quem viu o preso e visitou. É quem, enquanto esperava Deus salvar, fez o bem. Talvez você tenha um casamento e não consegue resolver o problema dele. Tem uma encrenca na família, não consegue resolver o problema dessa encrenca. Tem um problema emocional, tem um problema espiritual. Não sabe o que fazer com você mesmo. Entrega você mesmo para Deus, vai dar um conselho bom para o outro. É engraçado que eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu tenho tanto problema que às vezes eu penso até em tirar minha própria vida, mas todo dia meu telefone toca com alguém pedindo oração. Eu falo para ela, minha filha, é por isso que tu está viva. É porque em vez de se matar, tu ora pelos outros. Ela pode crer, porque é uma mulher cercada por desafios, mas ela entendeu que ela tem que confiar no Senhor e fazer o bem. Ela não consegue resolver o problema dela, mas ela consegue ajudar o outro. Então Deus vai se lembrar dessa sua serva, aleluia. Medite na grandeza de Deus, relembre os feitos do Senhor, visualize aquilo que a palavra já te mostra como real. Profetiza, quando você vê o vale dos ossos secos, diga, Senhor, qual é a profecia que eu digo aqui? Porque eu não quero ser um crente de blá, blá, blá. Eu quero ser um crente experimentado e aprovado. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Um crente em quem o Senhor pode encontrar frutos. Coloca a mão no seu peito que hoje sua pastora vai abençoar você. Pastora Neném não nasce do peito, nasce do ventre.
Mas eu quero que você simbolize o interior da sua vida agora com essa mão no coração. Eu quero determinar, declarar em fé que nós vamos ser homens e mulheres frutíferos. De uma fé experimentada, visível. Haralabassúria, remanara katamashiria labassúria andarabalaia. Na autoridade do teu nome hoje, Pai, nós clamamos juntos, na autoridade do nome de Jesus, e dizemos: prevaleceremos, venceremos as batalhas, como homens e mulheres experimentados e aprovados, e a tua palavra será evidenciada na nossa vida. Nós não seremos uma igreja de blá blá blá, seremos uma igreja, Senhor, de firmeza. Uma igreja, Senhor, em cujas vidas o Senhor tem uma ação completa. Homens e mulheres íntegros, perfeitos, em nada deficientes, ó Pai. Até o dia em que ouçamos da tua boca a palavra: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai, eu quero declarar hoje, na autoridade do teu nome, que produziremos frutos. Haralabassúria, toda esterilidade, toda sequidão, toda morte, Hirialaia, Suriaia, Cantarabassúria, vai dar espaço à vida de Deus nessa manhã. Ressuscita a terra morta, Haralabassúria, Andarabalaia, vale de ossos secos, volta a respirar. Senhor, tira-nos do engano, tira-nos do engano, tira-nos do erro, da escuridão, tira-nos, Senhor, da lamúria, da murmuração, Senhor, tira-nos, Senhor, em nome de Jesus, do misticismo, da religiosidade, tira-nos em nome de Jesus, Senhor, oh Pai, de toda teoria mentirosa, papai, ajuda-nos a confiar no Senhor e a fazer o bem, ajuda-nos, Senhor, a ter evidências da nossa fé, termos por motivo de alegria as provações, sabendo que a nossa fé será confirmada. Nós precisamos e aceitamos sermos experimentados. Não deixa o diabo nos tocar, Pai. Aquele que é nascido de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Diga comigo: o maligno não tem poder para me tocar. Meu irmão, eu não posso defender você. Quem pode defender você é Jesus. E quem pode defender você é você mesmo. Diga com ousadia: o maligno não pode me tocar. O maligno não pode me tocar. Diga: é Jesus quem me guarda. Diga: eu quero ter as experiências que o Senhor quer que eu tenha. Em nome de Jesus. Dê um aplauso a Deus nessa manhã. Agradeça ao Espírito Santo. Dê mais forte esse aplauso. Um aplauso de glorificação pela revelação, pelo conhecimento. Aleluia! E eu quero encerrar essa manhã dizendo algo a você em nome de Jesus. As experiências que Deus te der serão eternas. Elas vão te trazer testemunho próprio. E elas terão peso de glória. Feche os seus olhos para fazermos a última oração. Não se distraia agora, Deus ainda está movendo aqui.